E aí, beleza? Aqui é o Daniel da Vegan Lover, trazendo dicas para você fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu. E sempre trazendo algum pente fino aqui, né? Alguma coisa que você pode melhorar no seu processo. E talvez seja 1% de melhora que, somado, né, a tudo que você já tem melhorado no seu queijo vegetal, isso daí pode sim fazer com que você tenha o melhor queijo vegetal que você já comeu. E uma questão muito importante que eu queria já começar estabelecendo logo no início desse vídeo aqui é em relação aos ingredientes. Tá? Quando você vai fazer uma receita de um queijo vegetal, seja ele qual for, você tem alguns ingredientes na base que vão ser utilizados e ali muitas vezes esses ingredientes que estão ali vai ter uma relação direta com o tipo de queijo vegetal que isso vai ser feito. Tá? Isso pode até parecer meio óbvio, mas é importante, primeiro, a gente ter uma consciência de que os queijos vegetais eles são diferentes, né? De que a gente tem uma diversidade disso e que vão atender propósitos diferentes. Né? Se você vai colocar numa pizza, é uma receita que você vai seguir, é um outro tipo de caminho completamente diferente de um queijo vegetal fermentado que você vai degustar tomando um vinho. Tá? São coisas bem diferentes. E os ingredientes que estão por trás disso, eles dizem algumas coisas. Né? Isso daí, principalmente, a escolha deles não é ao acaso. Esse é o ponto que eu quero desenvolver nesse vídeo aqui. Tá? Porque para quando você for fazer um queijo vegetal, seja uma tentativa de, sei lá, de fazer a sua receita autoral, ou seja, desenvolvendo alguma receita que já está feita e você está pegando essa receita e quer colocar em prática, ter isso em mente, tá? O que eu vou desenvolver aqui. Ter isso na sua cabeça e ver se as peças realmente se encaixam. Né? Porque quando você tem essa atenção, de repente, você já pode até descartar uma receita por achar que não vai dar certo. Né? Justamente por algumas noções que você vai criando, vai se desenvolvendo, né, ao longo da sua prática. Agora, quando a gente olha para os ingredientes, então, não é só, o que eu vou usar? Vou usar amêndoa, vou usar castanha de caju, vou usar feijão, vou usar batata, enfim. Né? Primeiro, por que você vai escolher algum desses ingredientes? Às vezes pode ser pelo preço, às vezes pode ser por questões de alergia, né? Tem gente que não pode comer castanha, e aí como é que faz? Vai ter que usar outros ingredientes, só que não são quaisquer outros ingredientes, né? A gente precisa direcionar isso. E o que vai motivar muitas vezes o nosso direcionamento é justamente a composição nutricional dos ingredientes. Para saber se vai ser saudável ou não? Nem tanto. Tá? A composição nutricional dos ingredientes, pelo menos o que eu quero abordar aqui, não é a questão se vai ser saudável ou não num primeiro momento. Tá? É claro que é importante essa questão. Eu não vou dizer que não me importo com essa questão da saúde quando eu vou fazer algum queijo vegetal. Claro que isso está presente, mas o que eu quero trazer aqui é que a questão do valor nutricional nos informa a quantidade dos macronutrientes que estão presentes nos ingredientes que a gente vai usar. Ou seja, estamos falando de gordura, estamos falando de proteína e estamos falando de carboidrato. Tá? Esses três macronutrientes, eles são super importantes, porque cada um deles vai ter mais ou menos a sua função na própria estrutura do queijo vegetal. Ou seja, quando a gente olha, por exemplo, para a proteína, né, o que a proteína faz? Ela dá uma certa estrutura. Tanto que, quando você opta por fazer um queijo vegetal a partir de leite vegetal, o que você precisa ter ali são proteínas em quantidade e em qualidade para que elas possam coagular. Né? Ou seja, elas vão se unir, virar algo mais coeso, e isso é que é o coágulo do queijo vegetal. Né? Então, quando a gente tem um leite, normalmente essas proteínas elas se coagulam por estar no meio mais ácido. Então é por isso que quando você vê uma receita de algum queijo vegetal
a partir de leite vegetal, ou até mesmo um tofu, é um coalhado de leite de soja, né, não fermentado. Isso daí precisa ter um ácido, normalmente é limão, vinagre que é colocado e tal, e é justamente esse ácido colocado ali que faz com que as proteínas elas se unam, tá? Então a proteína, por exemplo, ela vai dar mais estrutura para o nosso queijo vegetal. Depois, a hora que a gente olha para a gordura, o que a gente tem ali? A gordura dá a sensação de boca, né? Ou seja, um queijo tradicional, ele é gorduroso, né? O leite animal, ele tem uma carga de gordura. Portanto, o queijo tradicional, ele concentra essa gordura toda e quando as pessoas comem um queijo tradicional, elas estão sentindo, né, aquela gordura também. Aquilo faz parte da composição da textura, né? Você sente aquilo na boca, aquela untuosidade daquele pedaço que está sendo comido, tá? Para o queijo vegetal, a gente precisa também colocar alguma fonte de gordura. Ou isso daí já está presente numa castanha que a gente está utilizando, ou a gente vai ter que adicionar de alguma forma. Mas a gordura ela precisa estar presente, tá? E quando a gente olha então para o valor nutricional, né, de algum ingrediente, vai estar lá gordura, né, ou lipídios, de alguma forma vai estar escrito. E depois isso está sendo desdobrado, se é gordura saturada, gordura insaturada, tal, enfim. Mas o importante é ver a quantidade total de gordura que está ali, para ver se é suficiente para a gente ter aquela sensação de boca, né? E depois, a parte do carboidrato, que é um terceiro macronutriente super importante para a gente também, esse carboidrato, ele acaba trazendo dois pontos, né? Porque o carboidrato é açúcar. Então, o que ele vai trazer pode trazer um certo dulçor, que se equilibra ali com o salgado e tal, com o que a gente tem, né, de informação de sabor daí no nosso queijo vegetal. Mas também ele pode ser a fonte de alimento dos micro-organismos que vão estar sendo colocados ali para fermentar, né? Então, quando a gente faz um queijo vegetal fermentado, é importante que tenha carboidrato, porque isso daí pode ser consumido, ou vai ser, né, no caso, consumido pelas bactérias que vão estar fermentando essa massa, tá? Por exemplo, quando você olha para a soja, né, ou esse tipo de leguminosa, de um modo geral, são um pouco mais carentes de carboidrato, tá? Então fica, se só for colocado ali, vamos supor, como que faz então um tofu fermentado? Dá certo? Dá certo. Mas pode ter certeza que a fermentação ali, ela é um pouco diferente da fermentação de uma castanha de caju, tá? E isso porque as bactérias que estão presentes ali, nesse meio da soja só, ela pode sofrer um pouco, né, por falta de nutriente, inclusive. Então pode ser uma fermentação um pouco mais arrastada, que vai trazer alguns compostos de estresse, talvez, né, dessa bactéria, enfim. É por isso que em algumas receitas que contam com leite de soja, e isso daí vai ser fermentado, um pouquinho de açúcar talvez faça sentido de ser colocado, porque esse açúcar não que vai deixar doce, então, o que? Não, né, esse açúcar ele vai ser consumido pelas bactérias que vão fermentar ali, tá? Às vezes, essas bactérias elas estão se alimentando também de porções de amido, né, que pode ser quebrado por algumas enzimas e elas acabar se favorecendo disso, mas enfim, o importante é perceber que esses três macronutrientes, eles fazem sentido, tá? Quando a gente vai fazer um queijo vegetal, é importante que eles estejam em equilíbrio. E a castanha de caju, por exemplo, ela é fantástica, porque ela tem um equilíbrio muito interessante entre esses três macronutrientes, por isso que é possível você fazer um queijo vegetal só de castanha de caju e ele ficar muito bom, né? Fermentado tal, e ficar muito bom, ele ter uma resistência ao corte depois de curado, ter uma sensação de boca com uma certa gordura também, com uma certa untuosidade. E agora, o próximo passo disso é justamente, uma vez que você tem esse queijo vegetal de castanha de caju apenas, né? Castanha de caju, probiótico, sal, tal, não sei o que está feito, curado, a hora que você experimenta aquilo, é a hora de você perceber se aquilo falta alguma coisa. Será que a textura
poderia ter mais gordura, ou, não sei, poderia ter um aporte maior de proteína, né? E aí você começa a buscar em outros elementos, né, em outros ingredientes que tem esse macronutriente que você percebe que está faltando ali, para numa próxima adicionar, né? Só que agora que entra uma coisa mais interessante, né? Porque quando a gente olha para os macronutrientes, tem ainda, né, ou no valor nutricional, tem um detalhezinho ali que passa batido para muita gente, tá? Passa batido para muita gente e, assim, o que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas não prestam atenção nisso daí, que é a questão das fibras alimentares, tá? Então, primeiro, é um constituinte que não é muito falado, e a fibra alimentar, ela é o quê, então? Ela é algo comestível, obviamente, né, porque faz parte do alimento, então ela é uma parte que compõe o alimento, ela é comestível, porém, ela resiste ao nosso processo de digestão, tá? Isso daí, assim, é a parte mais... é, a definição mais clássica, em termos nutricionais, do que vem a ser a fibra alimentar, tá? Então ela é uma parte que não, ela vai passar reto, vamos dizer assim, no nosso corpo. É claro que ela tem a função dela também, ela ajuda. Então eu não vou comer fibra alimentar porque não faz nada. Não, ela faz, ela tem a função dela. Mas a função é, mas assim, né, fora essa função dela de incentivar movimentos peristálticos e tal, não sei o que, ela faz com que a gente tenha um processo digestório um pouco mais satisfatório, vamos dizer assim, né? Fora essa questão dela ali, ela não vai ser digerida, né? Mas, para os queijos vegetais, é um dado super importante e que eu estou trazendo aqui justamente para que você comece a prestar atenção no que está envolvido nisso. Eu vou trazer alguns detalhes maiores aqui do que isso pode representar em termos de números, tá? Para que você tenha expectativas alinhadas depois com as receitas que você for fazer. Tá? De repente fazer uma pesquisa rápida aí, ver a quantidade de fibra que tem determinado ingrediente, que tem um volume maior na receita e tal, para justamente perceber isso. Porque o impacto, então, começar primeiro pontuando uma questão sobre as fibras. Qual é o impacto dela no queijo vegetal? Tá? A questão das fibras no queijo vegetal diz respeito, principalmente, à questão da textura. Porque as fibras alimentares, assim, elas vão dar estrutura para o queijo vegetal? Sim, até vão dar estrutura, mas elas não estão lá para isso. Tá? O maior impacto que a gente vai perceber das fibras alimentares num queijo vegetal vai ser na textura, ou seja, a sensação de boca que a gente vai ter é que vamos perceber isso. E, obviamente, quanto menos fibra alimentar um ingrediente tiver, melhor vai ser para a qualidade de cremosidade que a gente está buscando. Ou seja, para a gente conseguir produzir uma massa mais cremosa, mais lisa, mais homogênea, menor a quantidade de fibra alimentar é preciso ter ali. Tá? Quanto mais a gente começa a aumentar a quantidade de fibra alimentar num triturado que a gente está fazendo, vai ser mais difícil de ele ficar liso, homogêneo e tal. Aí talvez a gente precise de um equipamento bem mais potente, de uma paciência um pouco maior, tá? Que às vezes não é a realidade da maioria das pessoas. Porque a hora que você vai triturar alguma coisa que tem uma quantidade maior de fibra alimentar, o resultado final vai ser, não sei, algo mais, pode parecer, né? Sensações que podem surgir. Algo mais farinhento, algo mais arenoso, né? Pedacinhos que não consegue triturar direito. Beleza, só que isso daí então é ruim? Não sei. Aí não sou eu que vou julgar se é ruim ou não, né? Pro meu gosto eu tenho aí as minhas preferências, mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes
essa quantidade de fibra maior, ela pode até favorecer um tipo de queijo vegetal que você vai fazer, tá? Porque se você for olhar para diversa gama de queijos tradicionais que existem, a textura deles são diferentes, né? Não são todos super lisinhos assim e tal, né? Que é possível de perceber como algo super homogêneo, né? Na presença da boca ali. É, uma coisa que me vem assim à cabeça logo, né? Aquele tipo Emmental, tipo Gouda, né? O queijo tipo suíço, ele parece ser bem mais liso, né? Bem mais homogêneo, ausente de pedacinhos, vamos dizer assim, né? Que é diferente, por exemplo, de você imaginar um parmesão que ele, a própria composição dele já traz alguns cristais. Lógico, o processo de maturação e tal, enfim. Mas já tem a formação de alguns cristais ali e que você percebe algo mais arenoso na boca. Então, só tenta imaginar essa questão da textura na boca entre um queijo suíço e um queijo parmesão. Tá? Só para você perceber o que eu estou falando aqui. Ah, mas então quer dizer que o parmesão é ruim, não deve comer. Tá vendo? Não é essa a questão. Né? Para quem consome queijo, não é essa a questão. Então não pode comer parmesão porque ele tem. Vê como não tem fundamento? E é essa mesma falta de fundamento que eu vejo, pelo menos, quando alguém fala: ah, então não posso fazer queijo vegetal com determinado ingrediente porque ele vai ficar cheio de granulinhos ali e não tem fundamento isso, porque vai ser um tipo diferente de queijo vegetal, né? Eu acho que essa é a maravilha da diversidade de ingredientes que a gente tem, de saber trabalhar com essa diversidade de ingredientes. Aí que é o ponto, saber trabalhar com a diversidade de ingredientes, justamente para você poder ter uma composição final que vai agradar aquele objetivo inicial. Né? Ou seja, você pensou em alguma coisa, está querendo ter um determinado produto final, aí você faz uma composição de ingredientes para chegar exatamente onde você tinha pensado. Tá? E se você quer tipo, um tipo feta, por exemplo, que ele também, né, ele não é tão liso assim, ele tem umas craquelinhas internas ali, vamos dizer assim. Né? Ou seja, a textura que você percebe na boca quando tem um feta, ela não é tão lisa quanto um queijo suíço. Né? Então, se você quer fazer alguma coisa que se aproxime de um feta, será que vai ser algo que fique super liso e homogêneo que vai dar certo? Né? Talvez fique um pouco distante. E quem coma isso vai falar, tá gostoso, tal, não sei o quê, mas não tá se aproximando de um queijo feta. Justamente por ele ter umas carquelinhas e você ter usado ingredientes que mal continha fibra alimentar e ficou super liso e homogêneo. Né? Então, é essa questão que precisa estar na nossa cabeça. Tá? E a fibra alimentar, ela faz parte disso. Então agora eu queria trazer alguns números e alguns ingredientes para a gente começar a pensar e concretizar toda essa conversa que está acontecendo aqui. Tá? Quando a gente olha para a castanha de caju, por exemplo, ó, imagina, eu vou trazer da sua prática para a teoria que eu quero expor aqui. Tá? Então imagine você pegando uma castanha de caju, deixou ela de molho ali e tal, e vai triturar ela com água só. Vai fazer um leite de castanha de caju. Tá? Então o procedimento vai ser pegar a castanha de caju, triturar ela com, sei lá, 4 vezes o volume dela de água, enfim, quanto você quiser a proporção. Tá? Tô falando 4 aqui, uma média aí e tal, não sei o quê. Mas enfim, vai triturar ela com uma quantidade de água. Aí você vai colocar num voal, normalmente assim que faz, né? E aí você vai espremer isso aí até você ter o leite de castanha de caju, tá? E o exercício agora é, a hora que você abre esse voal aí, a quantidade de resíduo que você tem nesse voal, falando de castanha de caju, tá? Vamos pegar a mesma quantidade em termos de peso e agora fazer com uma amêndoa, fazer um leite de amêndoa. Ou seja, você vai pegar, vamos supor, você usou 200 gramas de castanha de caju,
você vai usar 200 gramas de amêndoa também. Vai deixar ela de molho e tal, vai fazer todo o processo, vai colocar também a mesma quantidade de água ali, se foi 4 vezes, faz, tritura tudo, e daí coloca no voal, você vai, né, ordenhar esse voal aí, e vai tirar o leite da amêndoa. Maravilha. E agora você abre esse voal e vê a quantidade de massa que ficou ali, desse resíduo. E compara castanha de caju e amêndoa. Quantidade de resíduo. É diferente? É diferente. E onde que está essa diferença? Bom, para amêndoa é quase 4 vezes mais do que a castanha de caju. Né? Quase, mais do que 3 com certeza. Mas quase 4, 3 de qualquer coisa. Né? De repente que a gente vai ter de ganho nessa quantidade de massa. Tá? E o que isso quer dizer em relação a tudo que eu estou falando aqui? Isso quer dizer que a amêndoa ela tem uma quantidade de fibra alimentar maior do que a castanha de caju. E se você fizer o mesmo exercício com semente de girassol, por exemplo, você também vai ter uma quantidade maior de resíduo do que a castanha de caju. Um pouco menor até do que a amêndoa, mas ainda assim você tem resíduo. Tá? Esse aqui é o ponto da coisa, tem um pouco mais. Agora, como que a gente consegue traduzir isso em números? É só a gente pensar e aí volta porque eu estava falando lá no começo da questão do valor nutricional. Porque a hora que você pega um ingrediente e vai ver o valor nutricional dele, castanha de caju, por exemplo, você vai ter lá a quantidade de proteína, sei lá, 15 gramas mais ou menos. Quantidade de gordura, tá lá para 40 e tanto, 45, 46. E a hora que você pega a quantidade de fibra, 3,3 gramas a cada 100 gramas de produto, né? Então, castanha de caju tem 3 e pouquinho, tá? Vamos pôr aí. A hora que a gente olha para a amêndoa e vai ver ali o valor nutricional dela, quanto que tem a amêndoa agora? A amêndoa vai ter mais de 11,5 gramas de fibra alimentar. Então, é disso que eu estou falando. Castanha de caju tem 3 e pouco, a amêndoa tem 11 e tanto. Tá? E a semente de girassol? Tem aí por volta de uns 9, em termos de fibra alimentar. Então veja que isso daí, essa diferença, por mais que fale, mas de 3 para 11, tipo, é tanto assim a diferença? Depende do que você está querendo fazer, vai ser uma diferença e tanto. Tá? E aí o que acontece? Se você pega e vai triturar esses 3 ingredientes aí e tentar fazer um queijo vegetal cremoso, por exemplo, você vai ter 3 texturas diferentes. Tá? E ó, de novo aqui, eu não quero saber qual que é melhor e qual que é pior. O que eu quero saber é que tem diferença entre elas e você pode se beneficiar dessas diferenças para fazer o uso aí do qual tiver na sua cabeça. Tá? Então aqui eu tenho comparado já essas 3 aqui e eu queria que você visse agora a diferença do que é produzido por castanha de caju, por semente de girassol e por amêndoas. Tá? Eu vou mostrar para você agora do que tem mais fibra alimentar porque tem menos fibra alimentar, justamente para você perceber essa situação aí, tá? Esse daqui ele foi produzido com amêndoas, então olha só a qualidade do triturado que ficou. Ao passo que esse próximo aqui já foi feito com semente de girassol. Então já tem uma diferença entre esses dois. E por fim, esse daqui feito com castanha de caju. Olha só a cremosidade, que diferente que é. Né? De repente você pode voltar agora para ver os outros mais uma vez. Então, vê a diferença como que é, né? na cremosidade da coisa. Isso daí é fantástico, assim, a gente perceber isso e justamente para depois não querer tentar fazer a mesma coisa que faz com a castanha de caju, fazer com amêndoa, porque não é a mesma coisa.
assim, fazendo algumas comparações, né, é, vamos falar de queijo tradicional. É a mesma coisa você querer o mesmo resultado com leite de vaca e com leite de ovelha. Não vai ter o mesmo resultado. Não vai mesmo. E depois, é a mesma coisa que você querer ter o mesmo resultado com leite de vaca e um leite de amêndoas. Não vai ser o mesmo resultado. Tá? Da mesma forma que você usar a amêndoa e usar a castanha de caju, não vai ser o mesmo resultado. Vai ser coisa diferente. Tá? Isso é que é o ponto, então, para perceber. Ah, mas então, bom, peraí, que agora desorganizou um pouco minha cabeça aqui. Se eu quiser fazer algo super cremoso com amêndoa, não dá certo, porque eu gosto daquele gostinho da amêndoa e tal, eu acho que tem tudo a ver. Tem como. Esse que é o mais interessante, né? Porque daí, qual que vai ser o procedimento? Você precisa fazer isso sem as fibras alimentares. Tá? Olha só. Ou com a semente de girassol, tem como fazer sem as fibras alimentares. A castanha de caju, né, como você viu aí nesse exemplo que eu coloquei, ela dá já um creme bem liso. Né? Então, com a castanha de caju, a gente não precisa se preocupar muito com essa história aí. Agora, com a amêndoa, por exemplo, se você quer ter um resultado super homogêneo, liso com a amêndoa, aí você precisa tirar a fibra alimentar. E como que tira a fibra alimentar da amêndoa? Eu já falei nesse vídeo aqui como é que faz, né? Numa situação para que você imaginasse justamente para perceber o que era essa fibra. E é fazendo leite da amêndoa. Ou seja, você vai produzir um leite de amêndoa para que depois ele seja coalhado e aí sim você consiga ter um queijo vegetal cremoso, por exemplo, né, com esse leite da amêndoa aí. Agora, como que vai fazer isso? Aí, para coalhar, tem várias formas, né, de você fazer essa coagulação. Você vai fazer essa coagulação ácida só com limão, só com vinagre, ou se você vai realmente fermentar isso daí e depois tirar um pouco dessa água, né, porque toda vez que você faz um leite vegetal, fermenta ele ou coagula ele de alguma forma, né? Você está concentrando as proteínas, você tem uma parte que é como se fosse o soro, né? E isso daí, para leite animal, para leite vegetal, o que quer que seja. Quando você vai coagular, a coagulação nada mais é do que uma concentração proteica que está acontecendo naquele meio. Tá? E isso daí até está colocado meio que na definição até do que é um queijo. O que tem quantidade de proteína igual ou mais concentrada do que o leite do qual ele está sendo feito. Mas enfim, vai ter essa concentração de proteína. E quando tem a concentração de proteína, vai sobrar soro. E você precisa separar isso de alguma maneira. E essa separação é conhecida por dessoragem. Então essa dessoragem ela precisa acontecer justamente para você concentrar aquele coágulo cada vez mais. Quanto mais você concentra esse coágulo, mais essa rede de proteína ela vai ficar junta. Tá? É possível, a partir de um leite vegetal, você fazer um queijo vegetal resistente ao corte? Claro que é possível. Aí é só uma questão de concentrar cada vez mais, né? De concentrar, de secar, e aí você começa até precisar combinar algumas técnicas. Tá? Ou seja, você precisa combinar a técnica da dessoragem, precisa combinar com a técnica da maturação. Porque na maturação você tem um processo de secagem, ou seja, um processo de perda de água. Tanto que o peso da sua peça de queijo vegetal, quando começa a maturação e o final da maturação, o peso é diferente. Tá? Ou seja, você tem sempre uma peça que vai pesar menos no final da maturação. E onde que foi, qual foi a mágica que aconteceu aí? A mágica que aconteceu foi justamente evaporação de água, tá? Foi perda de água. E por isso que você tem algo mais concentrado e mais resistente ao corte. Tá? Aí vai depender, de novo, do tipo de queijo vegetal que você vai querer. Né? Qual é o propósito
desse queijo vegetal que você está pensando, que você quer fazer, né? Qual é a situação que ele vai entrar para comer, né? Tudo isso precisa ser pensado. E eu sei que é, é um pouco estranho a gente pensar isso, porque, primeiro, essa questão dos queijos vegetais é uma questão nova para muita gente e até a gente está no começo do desenvolvimento disso, né? E com os queijos tradicionais, a coisa já está muito bem estabelecida há milênios. E com os queijos vegetais, nem tanto, né? E até o nosso contato com queijo vegetal também não faz tanto tempo assim que a gente tem. Então é sim um pouco mais difícil de a gente visualizar essa diversidade que existe, né? De visualizar até os propósitos diferentes que eles podem atender. E isso parte, né, por conta do próprio da própria oferta que existe no mercado para a gente, que é uma oferta ainda muito pequena, né? A gente tem poucos exemplares, se a gente for pensar assim, em termos de diversidade, para atender a, é, até a situações diferentes que a gente queira. E justamente por isso que é muito interessante a gente fazer o nosso próprio queijo vegetal. Tá? Então, numa próxima vez que você for fazer o seu queijo vegetal, tenta pensar nessa questão da fibra alimentar e, de repente, até ver se acaba fazendo sentido isso que eu estou falando aqui. Mas também é interessante que você coloque nos comentários a sua experiência em relação à fibra alimentar. Isso primeiro se fez algum sentido para você, né? Se você já tinha isso daí no seu radar, se é alguma coisa nova, ou se você já percebeu isso na prática, né, fazendo com ingredientes diferentes. A gente continua essa conversa nos comentários.